Glória a Jesus, aleluias. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus e com a boa noite de salvação. Louvado seja Deus. Mas somos graças a Deus por mais uma vez estarmos na trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV. Glória a Jesus, já deixamos a saudação aos nossos ouvintes. Glórias a Deus. Vamos estar daqui a pouco orando, vamos estar mencionando sobre o arrebatamento essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que poderá estar nos ouvindo, aleluias, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, pelo celular ou pela TV, glórias a Deus. Nós vamos estar mencionando sobre o arrebatamento da igreja, aleluia. Se faz necessário nos dias de hoje, nós fazemos comentário a respeito disso e alertar você que não é servo de Deus e a você que é servo de Deus, para que você saiba dos acontecimentos que está por vir aí por nós aí. Aleluias, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo um versículo aqui, glórias a Deus, que é o versículo 16 de 1 Tessalonicenses. Glória a Jesus, no capítulo 4, versículo 16 de 1 Tessalonicenses, que vai nos dizer. Eu vou estar lendo logo após a oração, do versículo 13 ao versículo 18, mas como base quero estar usando esse versículo porque vai falar justamente do arrebatamento. O versículo 16 nos diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia, que é ou trata-se do arrebatamento da igreja. Amém? Daqui a pouco estaremos mencionando a respeito desse assunto e vai ser de boa utilidade e útil para o seu entendimento, para o seu elevo espiritual. Amém? Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, elevamos a Ti, meu Deus querido, a nossa oração, clamamos a Ti pela Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, esta noite, meu Deus, queremos estar falando da Tua palavra no que diz respeito ao arrebatamento, Senhor da glória da Tua igreja, do Teu povo. Senhor, que o Senhor possa estar falando aos corações dos nossos ouvintes, daqueles que nos ouvem, nos assistem. Pai, que possa ser transmitido, meu Deus, a todo canto esta mensagem no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Meu Deus, abençoa aquele que nos ouve, cura os que estão enfermos, estende as Tuas mãos aos lares, às famílias, opera, realiza, em nome do Senhor Jesus, oramos e estamos certos da vitória. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Vamos à palavra de Deus, aleluia. Aqui em 1 Tessalonicenses, glória a Jesus, do versículo 13 ao versículo 18, e depois do capítulo 5, no versículo 2 e também no versículo 11, vai estar mencionando a respeito de toda essa história. Eu quero estar advertindo, alertando, chamando a sua atenção, aleluias, para esse negócio. Glórias a Deus. O arrebatamento da igreja. Você que é servo de Deus, ou você que não é servo de Deus ainda, que não aceitou Jesus como Salvador, você está correndo um grande risco. Se não aceitou a Cristo, corra e aceita Jesus, vá a uma igreja, fala que quer aceitar Jesus como seu Salvador, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Muitos ali julgo que não, porque alguns dizem que já desde quando apareceu Jesus até agora dizem que isso iria acontecer e não aconteceu. Mas saiba você, vai acontecer, pode ter certeza disso. Está tendo grandes acontecimentos ali, não é só no Brasil, no mundo, aleluias, que caracteriza e que mostra a aproximação desse grande evento, desse grande acontecimento que é o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos salvos, daqueles que vão morar na eternidade com Deus. Tem aqueles que vão morar na eternidade como o diabo, não é? Vai ser lançado, vai perder a sua vida, que é chamado na Bíblia em Apocalipse de segunda morte. Então esteja atento você. A palavra de Deus aqui, eu quero estar lendo todos esses versículos
para você ter entendimento. Acompanhe a leitura aí na sua TV, aí no seu celular, onde você estiver. Se você estiver assistindo, acompanhe, leia, pesquise na Bíblia, observe e veja o que nos diz a palavra de Deus. Essa epístola, glória a Jesus, de 1 aos Tessalonicenses, louvado seja Deus, escrito, é uma epístola aí, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Paulo, glórias a Deus. Ele vai nos dizer, deixou escrito: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Vou dizer já o que ele está querendo dizer. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja bem, essa advertência do apóstolo Paulo já lá nos dias dele, anunciando o arrebatamento. O apóstolo Paulo morreu crendo que já iria acontecer o arrebatamento naqueles dias, porque Jesus falou palavras ali muito fortes e dava a entender que aconteceria. Mas a palavra de Deus seria pregada ainda até os confins da terra, iria chegar aos ouvidos de todas as gentes, então viria o fim. Então ficou claro que não seria nos dias do apóstolo Paulo. Portanto, ele nos deixou escrito, nos advertindo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança, alguém morreu da família dele, ele não tem esperança, e a pessoa sofre, a pessoa chora quando se menciona, quando se vai. É a coisa mais difícil que tem, é quando nós vamos pregar a palavra de Deus para alguém e que alguém da casa dele já morreu, já faleceu. Aí como é que você vai dizer para ele: ó, o seu fulano vai ir para o inferno? Como é que você vai dizer para ele? Não é mesmo? Então, eles são ignorantes, porque ainda está na ignorância, não tem o conhecimento desses fatos. Mas nós, que já aceitamos a Cristo como Salvador, não importa se a minha mãe já faleceu, se o meu pai já faleceu, para mim nem diz respeito. Que diz respeito a esse tipo de coisa é a Deus. Então a única coisa que eu devo saber é que eu devo cuidar da minha alma, da minha salvação, para que eu possa também encontrar com o Senhor nos ares. Então veja o que é que nos diz: para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, não têm Cristo. A nossa esperança é Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aquele que já faleceu, aquele que foi recolhido, aquele que morreu, estando em Cristo, que aceitou Jesus Cristo como Salvador, aleluia, está nos dizendo aqui que Deus os tornará a trazer com ele. Vai voltar à vida e vai encontrar com Cristo nos ares, nas nuvens, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 15 nos diz: dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que testificarmos, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós não iremos ser ressuscitados primeiro do que aqueles que dormem. Os que morreram em Cristo primeiramente serão ressuscitados eles, depois nós que ficarmos vivos, aleluia. Você procure entender isso, leia a palavra de Deus, aleluia. Se não for suficiente aquilo que eu estiver falando, mas você pode ler na palavra de Deus, orar ao Senhor, ele vai te dar entendimento.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está bem claro isso daqui, aleluia. Então, o Senhor descerá do céu com alarido de trombeta, com voz de anjo, de arcanjo, de querubim, de serafim, seja lá a maneira como você quiser entender. Louvado seja Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram primeiro, vamos supor, eu tenho um irmão meu que já faleceu. Eu quero acreditar que ele faleceu, foi recolhido estando em Cristo. Porém, se ele foi recolhido estando em Cristo e eu estiver vivo e aconteceu o arrebatamento, então ele vai ressuscitar primeiro, depois eu. Os que morreram em Cristo primeiro, depois os demais, os que estiverem vivos. Aleluia. Depois nós, olha aqui, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós devemos consolar aqueles que estão, se é para consolar, porque alguém está triste, ou alguém está abatido, ou alguém está em algum estado ruim aí que não é bom. Nós devemos ir lá, não, irmão, tenha calma, Jesus vai nos arrebatar, Jesus vai nos buscar, Jesus, nós vamos estar com Ele nas nuvens de glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o tempo? 1000 anos com Cristo, depois seremos entregues para Deus, depois juízo. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 2 nos diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não fique distraído, não fique distraído, persevere na doutrina, permaneça em Cristo, vigie em todo tempo, seja sóbrio, busque ao Senhor, não deite, não vai dormir assim como o cavalo, que não dorme, que não deita, fica de pé, não vai querer dormir como boi, que fica de pé, né? Não, olha, vigie, seja sóbrio, esteja atento, busque ao Senhor, porque Ele vem. Está havendo acontecimentos no mundo que está indicando as proximidades da vinda de Cristo. Não vou entrar em detalhe porque não dá tempo, mas deixo que daqui a pouco, numa outra mensagem, nós daremos mais detalhe a respeito disso. O versículo 11 do capítulo 5 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses ainda vai nos dizer: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Olha, pelo que exortai-vos uns aos outros, chega na vida do seu irmão em Cristo, ou do seu irmão biológico, você que é crente do seu irmão não, se você é crente do seu pai, sua mãe não é, chega neles e fala para eles: ó, vai haver o arrebatamento da igreja, e aqueles que ficarem perderão a sua salvação. Tem que dizer, tem que falar, tem que afirmar, tem que anunciar, tem que notificar, falar, e chega e pergunta: se você não entendeu, você quer que eu desenhe para você que Jesus vai vir buscar a igreja, que vai haver um arrebatamento da igreja? Esteja atento, porque isso é fato. É o maior acontecimento da história que vai ter, é o arrebatamento da igreja. Aleluia, esteja atento. Vamos ver então aqui no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito: não se atemorizem em vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eis que vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Leia aí no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Você vai ver que o João Marcos, ele está dizendo aí que Jesus iria ir, mas que ele voltaria e nos levaria para ele, e nós estaríamos com ele onde ele estiver. Esteja atento a isso.
Você que é crente, você está dormindo, você está cochilando em dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos. Se você está com esses crentes gato, está em cima do muro, não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Se você vive relaxadamente, aleluia, despreocupado com esse negócio, eu lhe pergunto uma coisa: o que é que você está fazendo na igreja? O que é que você está indo lá fazer? Arrumar namorada? O que é que você está indo lá fazer? Buscar engano? Buscar o que não deve? Está com o pensamento lá na igreja e no mundo? Ou com o pensamento lá na igreja e com o pensamento em casa, na televisão? Meu irmão, minha irmã, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você: não se distraia, porque a sua alma, ela é importante para Deus. Ela é importante para Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Creia nele. Alerte os da sua casa, alerte o seu vizinho, alerte. Fala lá no seu trabalho, alerte seus amigos, mas fale com eles. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vai haver o arrebatamento da igreja. Não se distraia. Glória a Jesus. Lá no livro de Atos, glórias a Deus, no capítulo 1 do livro de Atos, santo é o nome do Senhor. Vamos ver o que está escrito aqui. Capítulo 1, do versículo 11 do livro de Atos, nos diz: os quais lhes disseram os varões. Jesus subiu aos céus, voltou para Deus. Está se cumprindo aqui no livro de Atos o que ele disse lá, o que eu li agora, aí no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Vou preparar-vos lugar. Se eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também comigo. Então veja o que o anjo está dizendo quando Jesus foi. Jesus foi. Glória a Jesus. Então está escrito: os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Isso é uma afirmativa de anjo, não é de homem não. Não é o Paulo, não é o Pedro, não é o João, não é os discípulos a mais que tem, não é eles que estão dizendo, são dois anjos que viram Jesus subir, aleluia, são dois acompanhantes de Cristo. Quando Jesus foi nascer, o anjo veio anunciar que viria, o menino iria nascer, o Salvador ia nascer. Agora que ele cumpriu todas as coisas, os dois anjos aqui, os dois acompanhantes, estão anunciando: olha, este que vocês estão vendo subir, por que vocês estão olhando para o céu? Este que vocês viram subir, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar outra vez, aleluia. Está confirmando aqui: os quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu, este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Ele vai voltar. Jesus está voltando, tenha isso no seu coração. Jesus está voltando. Não brinque com a sua salvação, não brinque na igreja. Venha servir a Deus, vai adorar a Deus, vai servir a Jesus Cristo, vai ser servo de Deus. Jesus está voltando, atente para isto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui em 1 João, glória a Jesus. Em 1 João está escrito, 1 João, primeira epístola de João, é o mesmo João Marcos, glória a Jesus. 1 João, capítulo 3, aleluia, o título está: os filhos de Deus. Isto é para quem é filhos de Deus. Vocês já ouviram dizer, aleluia, vocês já ouviram dizer: hoje é sexta-feira, vou tomar minha cerveja porque eu também sou filho de Deus? É mentira. Mentira. Bebedor, roubador, avarento, miserável, adúltero, preguiçoso, homem que bate de mulher, ladrão, não é filho de Deus. Tenha isso na sua mente. Se você ainda é crente,
e ainda faz essas coisas, você não é filho de Deus. A sua oração é impedida, ela não chega para Deus. Entenda isso. Peça para alguém orar por você, peça para alguém clamar por você, peça misericórdia a Deus, e Deus vai indicar alguém que vai orar por você, e você vai se arrepender do seu mau caminho. Aquele que se arrepende do seu mau caminho, Deus também se arrepende do mal que tentava fazer. Qual que é o mal que Deus intenta fazer? Lançar a alma perdida no inferno. Você quer ir para lá? Lute com a sua vida. Então está escrito aqui, os filhos de Deus, capítulo 3 de 1 João, a primeira epístola de João, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como é, o veremos. Assim como Jesus é, nós o veremos. Alguém daí conhece Jesus fisicamente? Alguém dos nossos dias conhece Jesus? Aleluia, o semblante dele? Nós conhecemos um semblante de um Jesus de barba torcida, do cabelo longo. A palavra de Deus diz, aleluia, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Não vos ensina a mesma natureza que a desonra para o varão ter cabelo crescido? Então Jesus não poderia nunca ter o cabelo crescido, era desonra para os judeus. Eles não aceitariam, Jesus era judeu, então eles não aceitariam isso, não concordaria com isso. Aleluia, a palavra de Deus, ela não mente, ela não entra em conflito com ela mesma, pelo contrário, ela se esclarece, ela responde para ela mesma, aleluia. Então, seremos semelhantes a Ele. Aquela barbinha, Jesus de olho azul, Jesus não é americano, é judeu. Jesus é de Jerusalém, região árida, então ele não tinha os olhinhos azuis, não tinha aquela barbinha torcida, dividida em duas, como barba de bode, não se engane não. Jesus não era cabeludo, não se engane com isso. Aleluia, creia no Jesus, que a palavra de Deus apresenta um homem que não tinha beleza nele, para que nós o desejássemos. Homem experimentado nas dores, tinha calo nas mãos, era trabalhador, cuidava da carpintaria de José, que José vai morrer, e Jesus vai ser responsável. Ele tinha irmãos menores para cuidar, tinha a mãe para cuidar, aleluia, santo é o nome de Jesus. Então nós seremos semelhante a Ele. É o que nos diz aqui, amados, agora somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, se você o aceitou, e recebeu, passou pelas águas, aleluia, e orou, jejuou, e clamou, e está na igreja, e busca, você é filho de Deus. Mas os que vivem ao contrário, não se engane. Eu escuto muito dizer, agora porque eu não sou crente, sou filho de Deus. Não é, você é uma criatura. Você tem que deixar de ser criatura. Você tem que conquistar a adoção, o direito de ser filho de Deus, de ganhar o nome, o direito de ser chamado de filho de Deus, aleluia. Então, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, não é manifesto, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus se manifestar nas nuvens, aleluia, com cetro na mão, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Corra atrás de purificação, corra atrás de santificação, corra atrás de oração. Vai orar, vai jejuar, vai clamar, vai pedir misericórdia, vai falar: Senhor, aleluia, me salva, me dá graça, tem misericórdia de mim. Aleluia, tem misericórdia de mim. E Ele vai tratar de você, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que nele não permanece, aleluia, peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Louvado seja o nome do Senhor. É buscar ao Senhor. Glória a Jesus. É buscar ao Senhor, é clamar a Ele, sabendo que Ele está voltando. Essa é a mensagem para o seu coração, para que você entenda que Jesus está voltando, para que você não fique fora. Você não vai ter, depois dessa, você não vai ter desculpa para dizer ao Senhor: Senhor, eu não sabia.
você não é tomado por inocente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te adorar, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, pela vida dos nossos ouvintes, meu Deus, que o Senhor venha falar ao coração deles, venha abrir a mente, o entendimento, a razão, o conhecimento, meu Deus, Pai Santo, que eles venham estar diante de Ti, para Te adorar, Te glorificar, e que eles venham ser participantes de um grande arrebatamento, de um grande acontecimento, de um grande manifestar do céu. Senhor, opera e realiza naqueles que não Te aceitaram, naqueles que não Te conhecem, daqueles que estão nas ruas, dos perdidos, dos drogados, dos enfermos, dos caídos, dos desviados. Visita, opera, realiza, para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e estamos certos da vitória. Quero desejar a paz do Senhor a todos, uma boa noite de salvação. Querendo Deus, mais uma vez aí nos dias para frente estaremos na trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV. Jesus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.